Bom dia, louvado seja o nome do nosso Senhor por mais esse dia que Ele nos entrega de presente. Dia 10 de agosto de 2023. Mais um dia único, mais um dia que nunca existiu e que jamais vai existir novamente. Eu sou repetitiva porque eu acredito que a repetição leva à excelência, né? E a gente vê isso em várias situações da vida. Um atleta, para ele conseguir o Bolt, né? Que praticava aquele recorde nos 100 metros. Ele treinou 9 anos, né, para conseguir ser o mais rápido ali naqueles 100 metros, para fazer aquilo em segundos. E ele deve ter feito aquilo milhares de vezes para ele ser o melhor naquilo. Uma pessoa que estuda para concurso público, ela estuda a mesma disciplina várias e várias vezes. Então, eu já li também uma frase que diz o seguinte: quando você vê alguém praticando algo que parece ser muito fácil para a pessoa fazer, não é que seja fácil, é porque ele é muito bom naquilo. E para a pessoa ser muito boa, ela tem que praticar muitas vezes. Bom dia, Dilza! Bom dia, Deus abençoe, saudade de você. Então, a gente tem que praticar, a gente tem que se exercitar, a gente tem que ser bom. E a gente é bom quando a gente repete muito as mesmas coisas. Nas disciplinas espirituais é a mesma coisa, né? Então eu sempre falo a mesma coisa porque eu acredito que nessa repetição. E tem muitas ideias na nossa mente que nem foram dadas por nós mesmos, assim. São as ideias da sociedade, da mídia. E a gente tem que desconstruir isso e reconstruir. Então hoje é um dia maravilhoso, é um presente de Deus para nós. Nós temos que fazer dele o melhor possível. Eu já ouvi isso e muitas vezes eu já disse isso há muitos anos atrás. As pessoas falavam assim, bom dia. Aí eu respondia, bom dia por quê? Não era nem para eu ter levantado da cama, sabe? Quantas vezes você já ouviu isso também? E quantas vezes você também já deve ter dito isso, sabe? Então, assim, a gente tem que ter essa consciência. Hoje é um dia único, é um presente para as nossas vidas. Para a gente poder fazer as coisas melhores do que ontem. Para a gente poder progredir, avançar. Porque nós estamos avançando todos os dias. Querendo ou não, o tempo está passando. Tá? A gente querendo ou não, o tempo passa. O tempo é implacável. Ontem mesmo eu tinha 18 anos. Sabe? Não parece que foi longe. Mas foi ali. E hoje eu já estou aqui com 47. Entendeu? Então assim, é tudo muito rápido. Ontem eu estava grávida. E a Isadora já vai fazer 10. Sabe? Então o tempo não espera por nós. Então que a gente possa usar o tempo a nosso favor. O tempo que nós temos é hoje. Hoje, dia 10. E a gente está aqui para ter esse tempo de qualidade com o Senhor. Esse tempo de oração. Eu tenho observado uma movimentação, um chamado à oração. Sabe? Eu tenho observado algumas pessoas assim que são famosas, né, no mundo evangélico, fazendo esse clamor, esse chamado à oração. E foi esse chamado à oração que tocou muito ao meu coração logo assim na minha conversão. Entendeu? Eu queria entender a oração. E é algo que aquece meu coração, é a oração. Entendeu? Bom dia, Lu, bom dia, obrigada a vocês por estarem aqui, estamos
estamos juntas nesse propósito de oração, né? Desse tempo de qualidade com o Senhor. E eu fico muito feliz de vocês estarem aqui. Hoje, o tema da nossa oração, nosso alvo, é o perdão. E eu aqui lendo a Bíblia aqui, porque eu também estou num propósito de oração dos 21 dias, né? Então, eu estou lendo 10 capítulos da Bíblia por dia. Então, eu já voltei para o Gênesis, né? Então, Deus, ele é muito perfeito em tudo que ele faz. Muito perfeito, porque ele dá a palavra que é importante para esse dia, esse tema da nossa oração. Bom dia, Andrei, que bom que você está aqui com a gente também nessa oração, seja bem-vindo. Então, o que acontece? A história de José. Nós conhecemos a história de José, né? José, ele foi injustiçado pelos seus irmãos, né? Uma palavra perfeita para o dia de hoje, para o nosso propósito, que é sobre perdão. Aí, eu ainda não cheguei na parte que ele virou governador, que ele se tornou governador do Egito, não. Ainda estou na parte da túnica. Aí, tá aqui, assim, Gênesis 37, 23 até 25, fala o seguinte: E aconteceu que quando José havia chegado a seus irmãos, eles despiram José da túnica dele de muitas cores, e eles o tomaram e o lançaram em uma cova, e a cova estava vazia, não havia água nela. Aí os irmãos deles fizeram isso, tiraram a túnica, jogaram ele numa cova, e depois os irmãos dele se sentaram para comer pão, como se nada tivesse acontecido. Quantas vezes acontecem conosco injustiças que a pessoa nos prejudica e a vida da pessoa parece que está seguindo normalmente? Quantas vezes a gente para pensar nisso? Assim, poxa, aconteceu isso comigo e a vida da pessoa está caminhando normal. Como é que pode isso? Que injustiça, não é verdade? A gente vê as histórias, assim, as pessoas assim da Bíblia, que não são fatos reais, né? E o que aconteceu naquele tempo acontece hoje também, né? E a gente tem que ter a esperança da justiça de Deus, assim como a justiça de Deus aconteceu com José. Mas não foi imediato, não é? José teve uma longa caminhada, ele foi vendido como escravo, ele deve ter sofrido muitas violências físicas, humilhado também. Depois foi para a casa do Potifar, onde Deus começou a honrá-lo, né? A honrá-lo de tal forma que ele se tornou mordomo lá da casa, um escravo que era o administrador da casa do chefe da guarda real lá do Egito, né? Então Deus, ele vai honrando, né? Quando a gente acredita nele, que há um plano maior. Mas eu acredito que José nem entendia o que estava acontecendo, mas ele confiava no Senhor, né? Então, às vezes, a gente lendo a história, a gente vê o contexto do início ao fim, entendeu? Então, quantas vezes acontece algo conosco, uma injustiça que a gente nem entende por quê. A gente não tem condição de entender, de alcançar. Mas o que a gente tem que ter na nossa consciência sempre? A fé no Senhor, a certeza de que Ele está no controle. E a justiça não é nossa, é dele, né? Então, assim, no decorrer da história de José, a gente vê tudo isso acontecendo, Deus honrando José, Deus livrando ele do mal, né? Por mais que ele sofreu, ele deve ter ficado doente naquele tempo, muitas coisas devem ter acontecido que a Bíblia narra pra gente, mas José era um homem como nós, era um humano. Então, ele deve ter chorado, deve ter falado assim, poxa, Senhor, por que isso está acontecendo comigo, né? Essas coisas, essas questões. Mas a fé e a confiança no Senhor, elas estavam presentes o tempo todo. E é isso que nos sustenta nos dias difíceis, né? Porque dias difíceis todos nós vamos passar sempre. Sempre, sempre. Todo dia tem o seu mal, já diz a palavra do Senhor. Mas que a gente não se preocupe com o dia de amanhã, né? Que cada dia tem o seu mal para ser resolvido.
né? E o Senhor é muito maravilhoso que nos entregou tudo isso na Bíblia, que é a nossa arma de guerra, é a nossa espada, não é verdade? Então, irmãos, a mensagem que eu tenho para falar com vocês é sobre isso, é sobre as injustiças, né? E sobre a liberação do perdão, né? Nós temos dificuldade de liberar perdão muitas vezes, né? Nós temos dificuldade também, às vezes, de pedir perdão. E nós temos dificuldade também de nos perdoar, muitas vezes, porque o Senhor Jesus, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas culpas. Ele fez isso para que nós tivéssemos acesso a Deus diretamente, né? Não tem mais aquela necessidade que tinha no Antigo Testamento, né? Antes de Jesus, só no templo. Então, assim, nós hoje temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, e Ele nos perdoou. Ele nos perdoou primeiro, Ele nos amou primeiro, Ele fez isso por nós primeiro. Então, e nós muitas vezes somos muito implacáveis com as pessoas, a gente não quer perdoar, a gente acha que aquilo foi muito sério e que é imperdoável e que não sei mais o quê. E quando a gente faz alguma coisa com alguém também, a gente tem dificuldade de entender que a gente tem que pedir perdão também, porque às vezes a gente faz algo até numa boa intenção, mas magoa o outro. E a gente tem que ter essa sensibilidade de entender que nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes. Então, às vezes o que para mim é uma bobagem, para outra pessoa machuca. Então a gente tem que ter essa sensibilidade de pedir desculpas, de pedir perdão. Quantas vezes eu peço perdão para Isadora? São incontáveis as vezes, porque eu falo com ela de uma forma, depois eu falo assim, gente, é uma criança, ela não pensa como eu, lógico, obviamente, né? Mas a gente tem uma cabeça, às vezes, que beira a irracionalidade, né? E também a nós mesmos. A gente pede perdão, a gente perdoa, mas a gente não se perdoa por algo que a gente fez às vezes, né? A gente não se perdoa e a gente não pode fazer isso, a gente precisa se perdoar também. Então hoje o foco, o alvo da nossa oração é esse exercício. E uma coisa, perdoar não é fácil, perdoar é algo que não é fácil. Então a gente tem o Espírito Santo para cuidar de nós. Então a gente tem que clamar ao Senhor para que Ele nos auxilie nisso, porque o perdão é uma decisão, a gente decide perdoar. E o Espírito Santo vai fazendo a obra em nosso coração. Entendeu? A gente precisa decidir, a gente precisa querer, tá? Agora, é aquilo que a gente sempre fala. Eu sempre falo da questão de Jesus, que ele teve os 12 discípulos, tinham 3 mais chegados, e tinha um, que foi aquele a quem ele confiou Maria, né, na cruz. Então, assim, o fato de você perdoar alguém que lhe fez mal não significa que ele será o seu novo amigo de infância novamente, né? Aquele amigo que te decepcionou e tal, entendeu? Mas você tem que liberar isso dentro de você, tá? Porque Deus, ele condiciona o perdão dele a nós, o perdão dos nossos pecados, a gente perdoar a quem nos tem ofendido. Tá lá na oração que Jesus nos ensina. Então a gente tem que ter essa consciência, porque às vezes eu ouço pessoas conversando comigo sobre perdão e parece assim que eram amigos, sabe? Assim, pessoas que tinham amigos muito próximos, aí aconteceu aquela decepção, a pessoa não quer perdoar porque acha que vai ter que ter aquela pessoa de novo ali naquela intimidade. Pode até acontecer, porque todos nós podemos errar e pode acontecer de ter uma restauração completa na relação. Mas também pode ter sido uma fase, a pessoa passou pela sua vida e foi, seguiu, avançou. Quantas pessoas passaram pela minha vida que me abençoaram e que seguiram seus caminhos? Isso acontece.
Isso não é porque a pessoa é ruim, não era sua amiga, não, são fases. A gente precisa entender isso. Existem pessoas que vêm, nos abençoam e seguem seus caminhos. Existem pessoas que vêm, nos abençoam e ficam. Então, assim, a gente também tem que ter essa consciência, né? Não vamos prender sentimentos ruins dentro de nós, mágoas, raivas, rancores. Vamos nos exercitar, decidir liberar o perdão. Vamos fazer esse exercício. Vamos clamar ao Senhor para que Ele esteja conosco nessa decisão, para que o Espírito Santo possa atuar no nosso coração e limpar o nosso coração. Não deixemos que crie em nós raízes de amargura, porque sentimentos assim nos impedem de avançar, nos impedem, entendeu? Nos impedem de olhar a vida da forma como Deus quer que nós a olhemos, com olhos bons, com olhos de esperança, com olhos de profundo amor. Que o amor de Deus, que o amor de Jesus, que seja a nossa mola propulsora, que a gente avance no amor sempre, porque foi o que eu ouvi uma vez de um roqueiro e eu guardei no meu coração. Olha, eu ouvi isso há muitos anos e é verdade. E está lá na Bíblia, porque é o maior mandamento. O amor é a única revolução verdadeira. Então, quando a gente ama a Deus em primeiro lugar, ama ao próximo como a nós mesmos, nós estamos causando uma revolução no mundo físico e no mundo espiritual. Vamos praticar esse amor, né? Vamos perdoar, vamos decidir perdoar. Amém? Vamos orar nesse momento. Querido Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus Onisciente, Onipotente, Onipresente. Ah, Deus, como é maravilhoso saber que o Senhor nos escolheu para estarmos aqui juntos orando. O Senhor permitiu que estivéssemos aqui reunidos. E eu te glorifico, Senhor, pelos irmãos que estão aqui comigo ao vivo. Eu te glorifico, Pai, porque desde que eu comecei esse projeto seu de oração, quantas vezes fiquei aqui, mas a obra é tua, Senhor, e o Senhor hoje me abençoa com 3 pessoas aqui ao vivo comigo. Glorificado seja o seu nome, Senhor, glorificado seja o seu nome. E eu rogo a ti que o teu Espírito Santo visite a Luciana, a Dilza, o Andrei, que estão aqui ao vivo comigo, Senhor. Que o Senhor derrame a unção do teu amor na vida de cada um, meu Pai. Senhor, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. O Senhor nos ensina, nos dá esse presente desse dia a cada dia, nos ensina como a caminhar. O Senhor nos entregou um manual de instrução, que é a tua palavra, meu Pai. Que possamos diariamente, além desse tempo de qualidade de oração contigo, estudarmos a tua palavra, ouvir o que o Senhor quer falar conosco, porque o Senhor quer falar conosco. A oração não é apenas o meio da gente falar com o Senhor, mas é uma forma do Senhor falar conosco também. Então, Pai, eu peço que o Senhor torne os nossos ouvidos sensíveis à tua voz neste dia. Fala conosco, Senhor, fala o que o Senhor quer falar conosco, que nós possamos entender a tua voz, ó Pai. Ó Senhor, grande és tu, Deus dos exércitos. Obrigada, Pai, obrigada por este dia. Obrigada pela oportunidade de termos internet, de estarmos aqui online, ao vivo, meu Pai. A internet é uma maravilha, Senhor, porque ela une pessoas, ela desata distâncias, né? Ela faz com que a gente possa estar unidos, mesmo estando longe fisicamente. Muito obrigada, Senhor, pelos recursos que o Senhor nos entrega. Muito obrigada de todo o coração. Eu agradeço ao Senhor pela oportunidade de te servir. O Senhor é maravilhoso, meu Pai. Muito obrigada. Pai querido e amado, hoje o alvo da nossa oração é o perdão. Senhor, o perdão é algo muito difícil para nós.
É algo muito difícil porque nós temos uma natureza implacável muitas vezes, meu Pai. Muitas vezes a gente, de uma forma geral, uns menos, outros mais, a gente tem um senso justiceiro, né? A gente quer ver. Quantas vezes eu mesma já falei, Deus está vendo e você vai colher o que você está plantando. Sim, isso é fato. Nós vamos colher o que plantamos. Mas muitas vezes a gente não vai ver isso. A gente não vai enxergar porque a justiça não é nossa. A justiça é tua. Então, Senhor, que nós tenhamos essa humildade no nosso coração de entregar todas as causas para o Senhor. E se alguém, meu Pai, nos magoou, nos feriu, que tenhamos esse discernimento de entregar ao Senhor a justiça e de liberarmos o perdão, porque todos nós podemos errar, todos nós estamos fadados a errar. E quantas vezes nós mesmos já magoamos alguém e nem sabemos, porque às vezes a pessoa nem fala conosco que a gente magoou. Então, Senhor, que nós tenhamos essa humildade, meu Pai, de clamar a Ti, meu Pai, que a gente tenha condições de perdoar, que possamos decidir perdoar, meu Pai, e orar dia após dia por isso, para que o Espírito Santo faça a obra em nosso coração, porque o Espírito Santo faz a obra em nosso coração. Quando nós decidimos, Senhor, venha trabalhar em nós, meu Pai, o perdão, para que possamos liberar o perdão com consciência e de todo o nosso coração, meu Pai. Também, Senhor, eu venho pedir que nós tenhamos condição de pedir perdão a quem nós magoamos, pedir perdão, meu Pai, a quem nós entristecemos. Pai querido, venha revelar em nosso coração, Espírito Santo, venha, meu Pai, revelar em nosso coração atitudes que nós tivemos, que gerou tristeza no coração de outra pessoa. Que a gente possa, na humildade, com essa humildade, chegar a essas pessoas e pedir desculpas, pedir perdão, entender o outro lado da história. Porque às vezes, meu Pai, como eu falei, às vezes o que não nos magoa o outro. E a gente tem que ter essa sensibilidade de se colocar no lugar do outro sempre. Entende? A gente precisa, meu Pai, ter essa sensibilidade. Então, Senhor, que a gente tenha essa sensibilidade de chegar ao próximo e pedir perdão, e entender e nos esforçarmos para não repetirmos atitudes que magoam o outro, meu Pai. Pode ser até para nós coisas muito simples, coisas bobas até no nosso ponto de vista, mas para o outro pode não ser. Então que a gente tenha consciência, meu Pai, de pedir perdão e de tentar dia após dia ter atitudes diferentes, ó Pai. Pai querido, eu também venho pedir por nós mesmos, que quantas vezes nós somos os nossos piores algozes. Nós nos culpamos, nós nos condenamos, meu Pai, e o Senhor já nos perdoou, e nós não conseguimos nos perdoar. E às vezes a gente perde até mesmo oportunidades de avançar, porque a gente não se acha digno de receber, às vezes, uma bênção por conta das culpas que nós carregamos. Então, Pai querido e amado, eu venho rogar a Ti que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em nós esse perdão, esse auto-perdão. Porque, assim, as mães, eu falo como mãe, eu sou uma mãe. As mães, elas se culpam muito por tudo. Às vezes acontece algo de errado com o filho e a gente se culpa. A gente se culpa porque aconteceu uma coisa errada, como se tudo fosse culpa nossa, né? Então, Senhor, trabalhe em nós isso, essa situação da gente não se culpar por tudo, da gente não se perdoar. Trabalhe em nós, Pai, esse sentimento do auto-perdão, que a gente possa se perdoar, que todos nós entendamos que já fomos lavados pelo Teu sangue, Jesus, que o Senhor carregou sobre si todas as nossas dores. Então, Senhor,
Eu ouvi uma vez um pastor falando que quando a gente não se perdoa, é como se a gente estivesse desvalorizando todo o sacrifício de Jesus na cruz. Ele já nos perdoou. Então, que nós possamos nos perdoar também, porque quando a gente se culpa, é uma mentira de Satanás. Ele joga essas setas, né, para nós, como se nós não fôssemos dignos. Esses pensamentos não provêm do Senhor. Esses pensamentos não provêm do Senhor, porque o Senhor Jesus resgatou a nossa dignidade ali na cruz. Ele resgatou isso. Não que nós mereçamos, não mereçamos, é uma graça imerecida. Mas Deus, Ele nos deu isso. Ele, pela sua graça, Ele nos perdoou. Então que nós possamos nos perdoar, em nome de Jesus. Oh Pai, obrigada, Senhor, por esse tempo de oração que o Senhor nos proporciona, por esse aprendizado diário que o Senhor nos proporciona através da Tua palavra, meu Pai, através das inspirações que o Teu Espírito Santo nos coloca no coração. Senhor, fala conosco, da mesma forma que Samuel, quando ouviu o Senhor chamá-lo e ele não entendia, ele falou que, fala, Senhor, que o Teu servo ouve. Fala, Senhor, que nós estamos aqui ouvindo a Tua voz, meu Pai, porque nós queremos fazer a Tua vontade, porque a Tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável. Senhor, que nós queiramos o que o Senhor quer para nós, porque quando a gente pede de acordo com a Tua vontade, a resposta vem, Senhor, porque às vezes nós pedimos para nós algo que não é a Tua vontade para nós. Então que nós consigamos entender tudo, meu Pai, até os seus nãos, porque a Tua vontade ela é sempre boa, perfeita e agradável. Muito obrigada, Senhor, por esse tempo de oração. E aproveitando esse tempo maravilhoso de oração, meu Pai, eu quero clamar ao Senhor pelos enfermos. Senhor, visite, meu Pai, a cada pessoa, a cada lar das pessoas que estão online aqui comigo ao vivo, e visite o lar de cada pessoa que vai ouvir essa oração durante o dia, meu Pai. Visita, Senhor, e leva unção de cura. Senhor, cura física, cura emocional, cura espiritual. Senhor, visita cada ente dessas famílias, meu Pai. Porque, Senhor, nós temos muitas questões, nós temos às vezes dores, aí a gente marca médico, aí o médico demora a consulta e a gente faz tratamento, principalmente a fisioterapia, né, que é um tratamento longo, às vezes dolorido. Senhor, abençoa todas as pessoas que tomam medicação, que estão se tratando, meu Pai. Leve aos resultados esperados, meu Pai. Senhor, que as pessoas tomem a medicação e que alcancem a cura. Meu Pai, em nome de Jesus, os tratamentos de saúde, meu Pai, leve, meu Pai, o resultado esperado. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. O Senhor é bondoso. As pessoas que estão aguardando agendamento de consulta pelo SUS, meu Pai, venha, Senhor, dá a oportunidade dessas consultas serem marcadas o quanto antes, meu Pai. Pessoas que estão na fila de espera para tratamento, meu Pai, porque existe fila de espera em plano de saúde também, para tratamentos de crianças autistas. Graças ao Senhor, a minha filha já está em tratamento, mas nós aguardamos por muito tempo essa oportunidade. Então, Senhor, que o Senhor possa abençoar quem está numa fila de espera, para que haja logo essa oportunidade do tratamento, Senhor. Ah, Senhor Jesus, abençoe os nossos irmãos que estão internados nos hospitais, meu Pai, fazendo tratamento, meu Pai, em observação, Senhor. Pai querido e amado, derrame a unção de cura nos hospitais, derrame, Senhor, do irmão Avelino, que terminou, que fez uma cirurgia grave há pouco tempo, que está se restabelecendo, meu Pai. Senhor, venha trazer respostas positivas a esse tratamento, Senhor, que ele possa ver sua família, que ele possa voltar a falar, que ele possa voltar a ter uma vida, Senhor. Essa família toda está clamando para que ele o aceite como único Senhor e Salvador. Ó Senhor, dê a oportunidade ao seu Avelino de ser salvo, de aceitá-lo, de ter essa oportunidade, meu Pai. Senhor, nós sabemos como é maravilhoso
ter essa certeza da salvação, a certeza de que somos peregrinos nessa terra, a certeza de que um dia encontraremos com o Senhor. Meu Pai, essa família clama, meu Pai, clama pela oportunidade dele ser salvo, Senhor, dele decidir em viver contigo, Jesus. Oh, Pai querido e amado, eu rogo também pela Tânia, pelo restabelecimento da Tânia, que está muito bem, para a honra e glória do seu nome, Senhor. Rogo a Ti que visite a todos os nomes que estão lá no boletim da nossa igreja, meu Pai. São muitas pessoas, Senhor. E o Senhor conhece o coração de cada uma. Eu rogo a Ti que visite a cada uma, Senhor, em suas individualidades, meu Pai. Dê condições de tratamento, dê condições de medicação, derrame a unção de cura, Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Nós clamamos pela cura, Senhor, mas sabemos que o Senhor é o dono da vida. E nós sabemos que estamos sujeitos a essas situações aqui nessa terra, a ficarmos doentes, a padecermos essas dores. Mas eu rogo a Ti, meu Pai, que esteja conosco em todos os momentos, nos trazendo alívio, refrigério, esperança, Senhor. Nós temos fé em Ti, Senhor. Temos fé que tudo faz parte de um propósito maior do que nós. Porque nós estamos aqui nessa terra para cumprir um propósito não nosso, mas Teu em nossas vidas. Senhor, estamos aqui para Te servir, para fazer a Tua vontade, Pai querido e amado. Esteja conosco nesse dia, Senhor, cuida de nós. Rogo também, meu Pai, que o Senhor cuide dos enlutados da nossa igreja, meu Pai, das pessoas que perderam seus entes queridos há pouco tempo. Senhor, venha trazer refrigério, venha trazer consolo, meu Pai. Nós sabemos que o período de luto precisa ser vivido, então, Senhor, venha trazer o refrigério a cada um, meu Pai, nas suas famílias, meu Pai, restauração, meu Pai, em nome de Jesus. Pai querido e amado, é muito bom conversar com o Senhor e saber que o Senhor está nos ouvindo, que nenhuma oração volta vazia, Senhor. Obrigada, Pai, por cuidar de nós. Obrigada, Pai querido e amado. Eu venho rogar aqui neste momento pela minha família também, Senhor. Eu rogo pela vida da minha mãe. Eu sou muito grata a Ti pela vida da minha mãe, dos meus irmãos, pela vida da minha filhinha, Senhor. Muito obrigada, meu Pai, por cuidar de nós em todas as nossas necessidades, Pai. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui te servindo, Senhor. Porque não é nada sobre mim, não é nada sobre a Michele. Eu não quero aparecer, eu não quero parecer mais crente que ninguém por estar aqui orando, Senhor. Eu estou aqui cumprindo uma ordenança sua que aqueceu o meu coração. É por isso que eu estou aqui, Pai, para te servir, para que o teu nome seja louvado, glorificado, para que o objetivo que o Senhor me chamou de colocar na mente das pessoas o tempo de qualidade com o Senhor, porque esse é o objetivo maior da oração, tempo separado para Ti, Pai. Que essa oração alcance vidas, meu Pai, alcance vidas, e que essa ideia que o Senhor colocou através de mim, do tempo de qualidade com o Senhor, seja multiplicado, porque não há nada mais poderoso do que uma pessoa orando a Ti, conversando contigo. A oração, ela é capaz eu esqueci na palavra, mas de manifestar o Teu poder nessa terra. É através da oração que o Senhor vai agir, que o Senhor pode fazer maravilhas. Todas as situações na Bíblia da sua intervenção divina foi após uma oração, após um clamor. O Senhor decidiu lá, o Senhor conversou, o Senhor levantou Moisés depois do clamor dos hebreus. Então, Senhor, que nós tenhamos essa consciência da importância da oração nas nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro e agradeço por mais esse tempo que o Senhor permite que nós vivamos, ó Pai. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso e é bondoso demais conosco. Em nome de Jesus eu agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada pela companhia de vocês aqui.
Isadora já está acordando. Obrigada. É uma honra servir ao Senhor. E eu agradeço demais por ter vocês aqui comigo ao vivo. Isso é resposta de oração também. Porque eu sempre peço ao Senhor para que pessoas se levantem nesse propósito junto. Porque é um propósito dele. Não é um propósito da Michele. Não é audiência para a live da Michele. É para o Senhor. É para a honra e glória do nosso Deus. Então, até amanhã, em nome de Jesus. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. Abençoe a todos que vão estar comigo durante este dia em oração. E se vocês sentirem no coração, compartilhem essa oração para que a gente possa multiplicar isso, né? Para a gente avançar, multiplicar, praticar o ID do Senhor, anunciar o Evangelho para toda criatura. Amém? Fiquem com Deus. Até amanhã.